ouvintes, por isso nós procuramos trazer até vocês a palavra do Senhor Jesus. Porque nós já acabamos de frisar aqui, de salientar, que Ele falando significa mais do que qualquer um homem poderia dizer a vida toda. Um certo centurião chegou até o Senhor Jesus Cristo interessado pelo seu criado. O centurião, o chefe, o comandante, interessado pelo seu criado. E quando Jesus se dispôs a atendê-lo, ele deixou ali registrado, marcado, o tipo de fé do verdadeiro cristão. A qualidade da fé. Ele disse para Jesus: não, mestre, basta uma palavra do Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E aquilo foi o suficiente. Jesus Cristo elogiou, destacou aquela fé e disse: vai, pode ir, o seu criado está curado. O que realmente sucedeu. Agora, o profeta de Deus mostra que esse é o tipo de fé para os gentios. Essa é a fé perfeita. É a fé na palavra. Não é a fé numa igreja, seja a minha, seja de quem quer que seja a mais velha, a mais tradicional, a mais bonita. Não. É a fé na palavra. Se você der um tempinho para isso, meditar nisto, ter fé na palavra de Deus, você vai obter muito mais resultados da vida cristã. Não há porquê viver em prejuízo sendo um cristão. Eu não estou me referindo a não sofrer aflições, a não ser afligido. Não. Jesus Cristo nos preveniu, a Bíblia nos previne que nós temos tribulações neste mundo. Nós temos aflições. Mesmo como cristãos, como filhos dele. Ou por que não dizer, justamente por sermos cristãos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É bom a gente conhecer o significado de determinadas palavras de acordo com o nosso dicionário, com o nosso vocabulário, com a nossa gramática. A palavra perseverante significa exatamente ser persistente. Significa exatamente isso que Jesus recomenda, ser persistente, perseverante. Então, nenhum homem, segundo as palavras de São Tiago, pode alcançar coisa alguma de Deus se não for perseverante, persistente. Ele disse que o que age ao contrário disto é como a onda do mar, levada para lá e para cá, de acordo com o vento. Não, pense um pouquinho. Você está ouvindo não a palavra do homem,
não a palavra de uma igreja, não uma palavra teológica, não uma palavra difícil de se entender. Você está ouvindo exatamente aquilo que Deus diz. E pense nisso. Ele, Jesus, falando, quando ele falou, quando ele fala, significa mais do que qualquer um homem poderia dizer a vida toda. Mais do que qualquer orador eloquente, mais do que qualquer líder, um santo homem possa dizer a vida toda. Quando ele fala, a mulher muda de vida. Quando ele fala no seu coração. Quando ele fala, o homem muda de vida. Há uma mudança no mar. Quando ele falou, o vento aquietou-se. A tempestade sumiu, desapareceu na hora. Enquanto os seus discípulos falaram tanto, gritaram tanto, fizeram tanto barulho como fazem na cabeça de um doente, de um endemoniado e coisa assim, ele simplesmente disse: aquieta-te, vento, aquieta-te. Foi bastante. Não precisou de gritaria. Isso nos faz lembrar o profeta de Deus para esta era. Houve um caso que auditório com milhares de pessoas, e aquele homenzarrão, tentando ser barrado pela polícia, então o profeta de Deus disse: deixe que ele venha. E ele era acostumado a acabar com reuniões dos avivalistas, dos evangelistas. E quando aquele homem chegou na plataforma, falando palavras terríveis, dizendo que ia matar o profeta de Deus, o profeta de Deus olhou para ele com tanta misericórdia, ficou olhando para ele, e ele começou a suar, não falou mais e caiu aquele silêncio em toda a multidão. A expectativa era enorme. E ele foi se ajoelhando. O profeta falou baixinho: diabo, por que você vem tentar um filho de Deus? E de repente aquele homem estava prostrado no chão, libertado. Ele não fez uma gritaria, ele não clamou o sangue de Jesus Cristo, ele não pôs o povo para gritar, ele não fez daquilo um espetáculo. E ele falava com a morte, ele falava baixinho, às vezes ele falava com o câncer, e o câncer tinha que obedecê-lo. Por quê? Porque era Deus falando. Deus falando. Agora, nós falamos demais. Nós falamos demais, nós gritamos demais. E às vezes não acontece nada. Em relação aos milagres que aconteciam nas reuniões do profeta de Deus para esta era, não existem milagres nessas campanhas. Na verdade, o povo, os jornalistas, os médicos, a polícia, o FBI, acompanhou aquilo. Eles acompanharam de perto, investigando.
Eram pessoas que tinham uma história médica, como paralíticas, como cancerosas e outras doenças terríveis, cegas. Lá na Índia, foram vários os médicos que examinaram um cego, que era cego há muitos anos, muito conhecido naquela aldeia por adorar o sol. Os médicos examinavam antes. Ele pedia: examinem esse homem, ele é cego mesmo? Então vários médicos examinaram. E depois que ele falou a palavra, sem gritar, sem fazer espetáculos, sem pedir dinheiro, sem pedir novenas, corrente de 7 dias e coisas assim, o cego enxergou na hora. Agora, os mesmos médicos comprovaram, testaram o homem. De fato, ele era cego e agora ele está enxergando perfeitamente. Assim foram ressurreições e coisas assim. Agora, para nós, pouco adianta também contar o que fizeram. O importante é saber que a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, pode ter a mesma coisa. Você tem a palavra de Deus a seu respeito. É que nós não damos tempo e não temos a perseverança suficiente para escutarmos a sua voz, para distinguirmos a hora que ele fala, porque nós estamos vivendo num mundo de vozes. São milhares de vozes ao mesmo tempo. A voz da televisão, a voz do rádio, a voz da política, a voz disso, a voz daquilo, a voz dos esportes, a voz de tudo, do sexo, e tudo isso está aí, na atmosfera, dia e noite. Dificilmente pode-se distinguir a sua voz. E quem distingue a sua voz é o único que pode perseverar. Abraão perseverou na fé porque ele tinha ouvido a voz de Deus, de Elohim. Ele ouviu a sua promessa, persistiu na sua promessa. Você está ouvindo a voz de Deus. E ninguém pode ser perseverante, a menos que saiba o que está tentando realizar. O que é que você está tentando realizar? Em primeiro plano, é se conscientizar, é se estabelecer, é se posicionar no lugar certo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que, ainda que lhe traga aflições, você com confiança, com certeza, persevera. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que pode se lembrar a todo instante, porque sem lembrar não obedece. Então precisa lembrar e precisa obedecer. Quem não lembra, não obedece. Quando eu esquecia do que minha mãe falava comigo, podia saber, eu estava em confronto com ela. Quando nós nos esquecemos do que Deus diz sobre determinado assunto, sobre determinado passo na nossa vida, nós entramos em confronto com Deus. Ninguém pode perseverar, ser perseverante, a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. E ouvindo a palavra de Deus, você só vai tentar realizar, dar passos dirigidos pelo Senhor, obedecendo. A fé não é baseada em mito, em emoção, em sugestões. A fé é baseada na substância da palavra.
Seja abençoado. Seja abençoada. Crendo, obedecendo, sendo perseverante. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Then he was called and stayed in there. Remember, he never left that brook until God called him. Então ele foi chamado e permaneceu ali. Lembre-se, ele não deixou aquele ribeiro até Deus chamá-lo. And after the drought was about over, he called him out of there down to a widow's house. E depois que a seca estava quase terminada, ele o chamou dali à casa de uma viúva. Notice, he called to this widow, Note, ele chamou esta viúva. and this widow had not associated herself with the unbelievers, took the mark of the beast during the drought. E esta viúva não tinha se envolvido com os incrédulos, recebido a marca da besta durante a seca. So he called her out to call Elijah to sustain this widow. Assim ele a chamou a sair chamou Elias para sustentar esta viúva. They just had one little cake, one little thing she's holding on to. Ele só tinha um bolo pequeno, uma pequena coisa a que ele estava se apegando. And Elijah said, give that to me first. For thus saith the Lord, that barrel will not go empty, neither will a cruse run dry until the day that the Lord God sends rain upon the earth. E Elias disse, dá-me esse primeiro, porque assim diz o Senhor, essa panela não se esvaziará, nem a botija secará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. But God first, His word first. Pondo Deus primeiro, sua palavra primeiro. Notice, there was meal in the barrel. Every time she went after meal, there was meal in the barrel. Note, houve farinha na panela. Toda vez que ela ia procurar farinha, havia farinha na panela. There was oil in the cruse every time she went for it. Havia azeite na botija, toda vez que ela ia procurá-lo. Why? Meal represented Christ in the meal offering. Porque a farinha representava Cristo na oferta de farinha. The burrs had to be set just right to ground, every one of them. As pedras do moinho tinham de ser ajustadas corretamente para moer cada uma delas. Every burr of this meal exactly the same, showing that He is the same yesterday, today, and forever. Cada partícula desta farinha exatamente igual, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. That was the Word, the bread of life, following the message to vindicate the Word. Essa era a palavra, o pão da vida, seguindo a mensagem para vindicar a palavra. So is it today, friends. Assim é hoje, amigos. So is it today that the bread of life that the children eat on follows the message of God to sustain them during the time of the drought. Assim é hoje que o pão da vida do qual os filhos comem segue a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo da seca. What if He stood in our presence today? E se ele se encontrasse na nossa presença hoje? What if He stood in our presence right now? E se ele se encontrasse na nossa presença agora mesmo? He would act and do just exactly like He done the days when He's in flesh here on the earth. Ele agiria e faria exatamente como fez nos dias em que esteve em carne aqui na terra. The bride is part of the husband. The church is the same as Christ. A noiva é parte do esposo. A igreja é igual a Cristo. The works that I do shall you do also. Também fareis as obras que eu faço. And it is the word that done it. E é a palavra que fez isto. He told us that the things that He did, that we would do also. Ele nos disse que também faríamos as coisas que ele fazia. We notice here again, if the
Word is in us and has come to us as it did Elijah in that day, he'll do the same thing that he did. He'd feed on the secret things of God, which is hid from the world. Nós notamos aqui novamente que se a palavra está em nós e veio a nós, como veio a Elias naquele dia, ela fará a mesma coisa que ele fez. Ele se alimentaria das coisas secretas de Deus, as quais estão escondidas do mundo. Again, it makes the message and the messenger as one. Novamente, isto torna a mensagem e o mensageiro como um. The spiritual food is ready, it's in the season now. O alimento espiritual está pronto e está a tempo agora. And each one of you can have this food if you wish it. E cada de vocês pode ter este alimento se o desejar. If you're willing to steal away from all of the unbelief of this hour, if you're ready to come into Christ, come into His promise. Se está disposto a safar-se de toda a incredulidade desta hora, se está pronto a entrar em Cristo, entrar na sua promessa. And remember His promises in Malachi 4, Luke 17:30, also in St. John 14:12, and how many more scriptures telling Joel 2:38, and all that He would do, or 2:28 rather, what He would do in these last days. E lembre-se das suas promessas, em Malaquias 4, Lucas 17:30, também em São João 14:12, e quantas escrituras mais a mencionar, Joel 2:38, e tudo o que ele faria, ou 2:28 melhor, o que ele faria nestes últimos dias. And how the prophet said that it'd be light in these last days, how it would work, what it would do, all the scriptures pointing to this last days, and that is Christ. E como o profeta disse que haveria luz nestes últimos dias, como isto operaria, o que isto faria, todas as escrituras apontando para estes últimos dias. E isso é Cristo. If you can hide away in that now, in that secret place, you can eat and see the goodness and mercy of God. Se puder se esconder nisso agora, nesse lugar secreto, você pode comer e ver a bondade e misericórdia de Deus. If you're sick, there's healing there. Se está enfermo, há cura ali. Thanks be to God, we got hidden food, spiritual food, that we're living on the goodness and mercy of the revelation of Jesus Christ in these last days, vindicating Himself among His people. Amen. Mas, graças a Deus, nós temos alimento escondido, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nestes últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Amém. They went in. Elijah went in before the drought set in. Eles entraram. Elias entrou antes da seca se estabelecer. Thank God for being in before the judgment sets in. Graças a Deus por estar dentro antes o juízo se estabelecer. Now's a time of coming out and going in. Getting out of those organizations, getting into Christ. Coming out and going in time. We're all true believers. Agora é a hora de sair e entrar, sair dessas organizações e entrar em Cristo. Uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros.
soberano Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por o Senhor nos ter ajudado a chegar até aqui. É gratificante, ó Pai, poder estar no nosso posto de dever e saber, Senhor, que viemos aqui para receber a Tua visitação, para falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Viemos aqui, Senhor, para louvar, bendizer o Teu santo e glorioso nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, estamos aqui porque o Senhor tem me dado saúde. O Senhor nos tem ajudado a vencer em mais esse dia. O Senhor nos tem dado o meio de estar aqui, ó Pai. Uns de ônibus, outros de carro, outros a pé, mas cada um de nós tem sido ajudado pelo Senhor. Obrigado, Pai amado, por mais este dia, por esta oportunidade. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, queira, ó Pai, perdoar os nossos pecados e aceita, Senhor, a nossa adoração e louvor nesta noite. Glorificamos, bendizemos, exaltamos o Teu santo nome, pois somente o Senhor é digno. Trazemos, Senhor, gratidão em nossos corações, pois tem sido muito as curas, libertações que o Senhor tem estendido a nós a cada dia. E por tudo isso te louvamos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, com perdão de nossos pecados te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Amém. Graças a Deus. Pela graça estamos aqui. E vamos prosseguir. Dizendo de início que hoje não tem transmissão, irmãos. Foi um caminhão, irmão Eduardo? Acho que foi o caminhão ali que... Passou um caminhão ali e arrebentou-se o todo. Então, vamos torcer para que no final de semana já esteja arrumado. Mas, enfim, depois, os irmãos que vão assistir o culto depois vão compreender, então, porque está sendo gravado e depois o irmão vai lançar na página do YouTube, né? Para não ficar em falta o culto de hoje. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus então? Vamos começar cantando um hino de número 115. 115. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e no vem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver,
contato com teu Salvador, a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu ia dizer que a irmã Cassinha pegou férias, mas o microfone não tem fio, né? Aí dá certo. Vamos cantar agora o hino de número 141. 141. Vamos cantar com bastante ânimo, irmãos. Nós viemos aqui, eu penso que todos nós temos vitória para compartilhar, para contar, se fôssemos contar, e temos muito que agradecer a Deus. Amém. Amém. 141. Abrigo no temporal. Vamos atender um pedido de oração. O irmão Aparecido pediu oração em favor da viagem da irmã Rose. Ela está
vindo de Foz do Iguaçu para cá, então nós vamos orar. Se há mais necessidade, levante a sua mão. Senhor, erguemos nossas mãos, ó Pai, em favor da nossa preciosa irmã Rose. Que o Senhor aguarde de todo acidente, perigo, de todas as ciladas do inimigo. Que ela possa vir em paz e ficar tudo bem, Senhor. Nós suplicamos ao Senhor, se há mais necessidades representada por levantar de mãos, atende a cada um, ó Pai. Confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, que sempre tem sido e é em nosso favor. No nome do Senhor Jesus Cristo te louvamos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o 103. É bom cantar, dá vontade de emendar mais um, mas aí nós foge da ordem da igreja, né? Porque na ordem da igreja o profeta ensinou que não pode ultrapassar o limite do horário, né? Que é até onde eu me lembro lá na ordem da igreja, ele mostra que não deve passar de 30 minutos. Então, e na quarta-feira, como amanhã ainda temos trabalho, então não podemos ultrapassar o limite do horário. 103. Meu fardo ele levou. Se ele levou teu fardo, então você tem que cantar bem alegre. Amém. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar, como eu lhe direi, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Ao Satã tentar-me, eu lhe direi assim, meu fardo ele levou. Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vou agora e bem feliz estou, meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Por falar em palmas, irmãos, no domingo vamos fazer um ajuste nas palmas, na questão de hinos, especiais. Nem todo o hino não é por causa de quem canta e assim por diante, irmãos. Mas nós não podemos fazer como é que eu vou dizer assim, um costume, todo hino especial que é cantado bater palmas, que às vezes não fecha. Domingo não fechou, irmãos, porque os irmãos viram que foi batido palma depois do hino que foi cantado, foi após a leitura da Bíblia, não foi? Eu acho que foi, não foi não? Foi, né?
Se não foi esse domingo, foi outro dia. Então não fecha, irmãos, a igreja, porque quando é feita a leitura da Bíblia, e aí então vai ter um hino especial, então a palma, depois desse hino especial, após a leitura da Bíblia, ela faz a coisa ficar um pouco fora de ordem, né? Então nem todo hino especial, vocês entendem, é quando aquele hino traz aquela coisa mais, é uma inspiração, na verdade. Amém. Que na realidade, irmãos, ensinamento que eu tenho como ministro de plenário, que as palmas, na verdade, ela tem que partir do altar e não da congregação. Porque quando as palmas ela partir do altar, digamos assim para os irmãos entender, que quando houver um hino e houver uma inspiração de bater palma, não é para o cantor, mas é por aquilo que significou aquele hino naquele momento. Estão entendendo? Então, quando parte do altar, vai partir certamente por uma inspiração a hora certa. Mas quando alguém da congregação começa a bater palma depois de um hino congregacional, que seja assim, nem sempre vai ficar dentro da ordem. Então, nós precisamos corrigir isso, porque ninguém vem aqui para cantar para depois receber palmas, né? Então tudo isso é para o bom andamento da casa do Senhor. É como assim, agora eu tive uma inspiração, que é muito raro acontecer, né, de bater palmas nesse hino, mas eu vi que ele era um hino fácil de ser acompanhado com palmas, porque às vezes dá vontade de bater palmas no hino, mas eu não faço, por causa que nós temos uma deficiência, vamos dizer assim, que fica meio desentoada. É tipo assim, você começar batendo palma no ritmo e daqui a pouco assim, ó, daqui a pouco tá assim, e o hino tá indo, vocês estão entendendo? Não fecha. Então é como uma luta que eu sempre tenho. Começa a cantar um hino, vamos dizer assim, numa marchinha, né? Daqui a pouco está em passos o hino, então vai cair no ritmo. Daí é melhor não bater palmas do que bater nesse caso, né? Então não é todo hino que a gente tem inspiração para bater palmas no hino congregacional. Vamos nos colocar de pé? São Mateus 24, verso 24. Amado Senhor, bendito Pai, que tem sido e é tão misericordioso para conosco. Longânimo é o Senhor. Quão bom é, Senhor, chegar aqui e sentir que os nossos pecados têm sido perdoados. Oh Deus de misericórdia. Quão bom é chegar aqui e reconhecer, Pai, que se não for a Tua misericórdia em nossas vidas, nenhum de nós estaria aqui. O Senhor tem sido e é longânimo para conosco. Aleluia. O Senhor tem tido paciência conosco, Pai. Obrigado. E nós viemos aqui trazendo nossas vidas na Tua presença nesta noite em gratidão. Porque verdadeiramente muitas são as Tuas misericórdias em nosso favor. Obrigado. Nós pedimos, Pai amado, fala conosco através da palavra. Se apodera de mim neste momento, Senhor, e permita, ó Pai, que cada palavra que for proferida de meus lábios seja sob a unção e inspiração do Teu Espírito Santo. E que cada um de nós possa ouvi-la, esta palavra, sob a unção do Teu Espírito Santo também, ó Pai. Aleluia. E eu tenho convicção que ao findar deste culto, todos nós sairemos daqui
mais encorajados, mais animados e renovados na Tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. São Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, e se possível for, enganariam até os escolhidos. Amém. Somente aqui, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Eu vou usar hoje a mensagem do aplicativo. Eu me apurei nessa tarde e não deu tempo de procurar a mensagem no formato, que usamos de literatura. Eu tive que sair fazer uma consulta para renovar as lentes do óculos e aí ficou complicado. Bem, irmãos, nós vamos fazer uso do parágrafo 15 da mensagem A Fé é a Substância. E eu gostaria só de enfatizar, não vamos entrar nesse assunto propriamente de falsos cristos e falsos ungidos e assim por diante, só na parte B, vamos dizer, do 24. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. E nesse parágrafo que foi citado, o profeta ia dizendo: este dia em que estamos vivendo é um dia de paz incerta. Veja bem, é um dia de paz incerta e descanso incerto em todos os lugares. Quer dizer, paz incerta e descanso incerto em todos os lugares. Então, não se tem confiança, não podemos descansar em nada. Não podemos descansar na política, não podemos descansar no que temos, vamos dizer, ainda que uma pessoa seja bem sucedida, porque a economia global está ameaçada. A política global está em destroço. E a segurança global também está comprometida. E assim por diante. Então, escassez de paz, de segurança, continuando. As pessoas estão correndo de um lado para o outro. Natural e espiritualmente falando. Nós estamos vivendo nesse tempo de agitação. E lembrando que em outra mensagem o profeta disse que a vinda de Cristo, o arrebatamento, se daria em meio de uma grande agitação. Então nós não podemos viver desavisados ou como alguém que está desavisados, descansados, irmãos, vivendo como que Cristo virá daqui a 10, ou 20, ou 30 anos, quem sabe seja, mas temos todo o cumprimento para Ele vir ainda nesta noite. Amém. Ou na próxima manhã, e assim por diante. Veja, estão correndo de um lado para o outro, não se tem mais segurança, irmãos, falando que o que quer que seja, quase todos podem conseguir seguidores. Aqui o profeta já está entrando num assunto mais de ministro. Ele diz quase todos. Antes ele disse falando o que querem, seja quase todos podem conseguir seguidores.
E nós estamos vivendo num tempo em que está tão escasso, irmãos, você poder estar atrás de alguém, isso falando de ministro, que você possa ter segurança, convicção. Mas isso eu digo em partes, porque por outro lado, nós temos tudo na mão. Você se perder, irmãos, andando, pensa assim, vamos fazer uma ilustração. Você está indo para determinado lugar, para determinada cidade, mas você não tem um mapa na tua mão. Então, você vai indo e você vai perguntando, e vai se informando com um, e vai se informando com o outro, e você vai indo. E daqui a pouco você é passado a informação de uma maneira que você não consegue assimilar, e você vai se encontrando perdido, e você passa um pouco para lá e volta um pouco para cá, e tem dificuldade. Mas, irmãos, com um mapa na mão, e hoje, vamos dizer assim, não é mais aquele mapa de papel. Hoje você clica no aplicativo do Google Maps e ele fala as coordenadas para você. Dobre aqui, rua tal e assim por diante. Não tem como errar, irmãos. Não tem como errar, a menos que a pessoa não saiba usar o aplicativo. E aí nós vamos aplicar isso no espiritual. Hoje nós temos, eu estou falando nós que cremos na mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Nós temos o mapa na mão, só anda equivocado, só vai errar o caminho quem não quiser fazer o uso desse mapa. Porque a mensagem do profeta está aqui conosco, irmãos. E todo pastor que tem segurança no que ele prega, ele tem uma estante na entrada da igreja, no átrio, e ele tem as mensagens do profeta ao dispor da igreja, para que a igreja possa acompanhar. Então eu logo tenho segurança a falar de mim, de que os irmãos apanhem a mensagem que eu faço uso no púlpito e acompanhem, porque eu apenas digo o que o profeta disse. Então logo, irmãos, vocês podem apanhar a mensagem em ordem da igreja, por exemplo, e buscar ver se estamos enquadrados nisso ou não estamos. Porque não estamos tratando de flexibilizar, por exemplo, a música, para ver se nós conseguimos mais gente, ter uma música mais atualizada, vamos dizer assim, e não se importar com a desordem, talvez de crianças, de moças e rapazes na igreja, só para que as pessoas permaneçam no nosso meio. A coisa tem que ser mesmo a moda antiga, tem que ser antiquada. Amém. Se alguém disser que essa pequena igrejinha é uma igrejinha antiquada, eu vou ficar feliz. Para mim soará não como uma crítica, mas como um elogio. Como foi feita uma entrevista lá nos Estados Unidos, eu vi uma certa entrevista e falando sobre a mensagem do profeta, falando sobre o mensageiro, e eles disseram que esse povo está espalhado por roda do mundo todo, e eles se mantêm daquele jeitinho, eles não modernizaram, não atualizaram nada, eles estão do jeito lá de 50 anos atrás, 60, quando o profeta morreu. Aleluia. Graças a Deus por isso. Amém. Eles falam assim como se fôssemos um povo atrasado, mas nós somos um povo atualizado para com Deus. Amém. Verdade. Somos atualizados com Deus, por causa que eles não compreendem que Deus não amadurece e Deus não envelhece. Aleluia. E nós, na condição de filhos e filhas de Deus, nós não podemos querer que, se tiver alguma mudança desde lá para cá, então nós estamos fazendo o que a palavra de Deus não faz. É sempre as mesmas escrituras que estamos repetindo, é sempre os mesmos sermãos que estamos repetindo, porém o Espírito de Deus faz novo isso a cada culto. Amém. É por uma inspiração. Às vezes você diz, eu já tinha ouvido tanto sobre isso, mas hoje isso trouxe um esclarecimento especial para mim. Aleluia. Veja,
não importa o que eles ensinem ou pensem a alguém, os ouvirá. Está desse jeito hoje a coisa, irmãos. Agora eu sempre faço uma observação. Não vamos pensar lá fora, porque lá fora, irmãos, a coisa está assim mesmo. Mas nós temos que pensar, quando nós falamos assim, ou repetindo o que o profeta disse, não importa o que eles ensinem, o que pensem, alguém os ouvirá. Então não importa o que ministros pensem ou ensinem, sempre haverá pessoas para crer, por mais fora que sejam os seus ensinamentos. E isto é dentro daqueles que professam a fé no mensageiro, e que tem a pirâmide, e que tem o castiçal das 7 eras, e que tem a coluna de fogo. É dentro disso que está, porque senão, irmãos, porque a Escritura diz, se fosse possível, enganariam, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E aí também as Escrituras mostram que é no formato da pirâmide, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então isso significa que no começo passa muita gente. Se nós for olhar, quando é na fé, virtude, e assim vai indo, vai estreitando. Quando chega no amor fraternal, irmãos, já não passa mais quase ninguém, de tão estreita que a coisa fica. Aí diz, não importa, sempre as pessoas quando estão com fome, comem de qualquer lugar. E eu, volta e meia, eu vejo algum documentário sobre os países do continente africano, que quando fala África, dá a impressão que a África é um país, mas é um continente. Então lá tem N países, e tem uns com mais carência e outros com menos carência. Mas, irmãos, tem uma região da África lá que eles simplesmente, as pessoas comem rato. Eles pegam aquele ratinho com armadilhas, esses ratinhos que a gente dá veneno para matar eles vão no campo, porque eles se alimentam de semente. A verdade não é igual esse rato da cidade que come de tudo, mas esses ratinhos, eles comem semente, basicamente disso, do capinho, do que dá lá no mato, e eles caçam esses ratos, e eles até comercializam entre eles esses ratos por dúzia, alguma coisa assim. Então eles assam aqueles ratinhos do jeitinho que pega lá, para depois abrir eles, tirar as entranhas e comer. Por que, irmãos, que eles comem os ratos? Porque lá eles não têm condição de ter alimentação. Não é produtivo a agricultura deles como é nossa, não tem desenvolvimento agrícola e assim por diante. Então eles ficam impressionados que no Brasil, na frente da casa dos pobres, por mais pobre que seja, ainda tem um carro. Eles ficam impressionados de dizer que o pobre no Brasil tem 3 refeições por dia. Lá eles têm uma, quando tem boa condição, eles têm 2 refeições ao dia. E ainda isso, na maioria das vezes, composto de rato ou outros bichos ou insetos que nós jamais daríamos conta de comer. Oh, Senhor, misericórdia. Mas por que eles se alimentam com aquilo, irmãos? É o que eles têm, não tem opção. Então, irmãos, nós sempre buscando fazer um paralelo do natural e o espiritual. As pessoas, quando estão com fome, comem de qualquer lugar. Está vendo? E nós estamos admitindo ou não, irmãos, está havendo uma fome e as pessoas estão se alimentando daquilo que os ministros estão lançando ao povo, dito por mensagem do profeta. Mas na verdade são coisas que são difíceis para serem ingeridas, ditas como mensagem. Por quê, irmãos? Todas as denominações, elas estão com esta mesma Bíblia na mão,
dizendo que creem no mesmo Deus que nós professamos crer e que estão indo para o mesmo céu que nós professamos que estamos indo. Mas, porém, elas estão pegando um bocadinho aqui, outro acolá, aquilo que lhes favorece, mas aquilo que lhes corrige, aquilo que exige porte e decência das suas mulheres, comportamento de homem verdadeiro dos seus homens, eles passam por cima. Então a Bíblia deles não requer um porte e decência tanto para o homem como a mulher, mas nós temos a mesma Bíblia e ela requer isso de nós. Amém. Então isso nós trazendo para a mensagem está desta forma. Irmãos, eu não consigo olhar para a mensagem do profeta e trazer a mensagem do profeta para a igreja na íntegra, sem mostrar a ordem da igreja da forma que ela é. O profeta diz que não deve passar o que nós chamamos de prelúdio, que são esses 30 minutos de meditação, que não deve passar de meia hora. Então, falando de quando o líder de cântico entra na plataforma, melhor dizendo, eu falei o prelúdio meia hora, que é o tempo de meditação, mas quando o líder de cântico entra na plataforma é 30 minutos, quando muito. Isto tem que se dar hinos especiais, pedido de oração, alçar as ofertas, e o profeta diz que então o pastor tem que vir, ou o ministro que for, ali do escritório com uma tocha de fogo, em brasas vivas do Espírito, não me lembro a expressão correta que ele usou, ungido pelo Espírito Santo. Amém. Aí como pode, se nós tocar aqui, cantarmos 30, até aí tudo bem, mas se nós cantarmos 40, 50 minutos, 1 hora, aonde está? Estamos ultrapassando ou não estamos? Mas aí passamos disso, irmãos. É mensagem, cremos na mensagem, lemos a mensagem para o povo. Mas aí tantos estão crendo na mensagem do profeta, mas está infiltrado nas igrejas hinos gospel, de tudo quanto é classe, já está infiltrado hinos aí no estilo de vaneirão de gaúcho e todas essas coisas, mas porque leem a mensagem ou citam expressões do profeta, não, é a igreja da mensagem. E aí é que o povo está se alimentando do que está sendo servido, porque não tem outra coisa. E o povo já foi cauterizado a sua mente que aquilo ali mesmo, que naquilo dá para botar fé e ter segurança. Então, irmãos, eu consigo ver a mensagem do profeta sendo original, que nós temos que ter aqueles velhos hinos antiquados daquela maneira. Agora, pastores, se tiver uma letra nova, alguém não pode ter uma inspiração e compor a letra de um novo hino? Sim, irmãos, isso seria maravilhoso e é quando temos isso. Aleluia. Mas isso tem que ser na melodia correta e na melodia e ritmo correto, que não traz uma distorção da coisa. Então esses princípios nós não podemos lançar fora, lançar mão disto. Mas então eu não entendo porque as pessoas dizem estar com a mensagem do profeta e nós procuramos ficar aquém do que ir além. Por isso nós temos esses hinos da forma que temos aqui e permanecemos nisso. Aleluia. Assim nós temos segurança. Glória a Deus. Nada desses ritmos novos, porque eu já tenho mencionado muitas vezes esse evangelho neopentecostal, que quer dizer evangelho novo. É uma inovação de tudo. Mas, irmãos, bem, vamos continuar aqui. Aí nós vamos compreender se crianças e pessoas estão morrendo de fome, elas comem de uma lata de lixo. Deus tenha misericórdia dos ministros, de nós ministros, que nós possamos trazer aquilo que é real, genuíno para o povo. Amém. Aleluia. Porque, irmãos, todo aquele que é
real, genuíno, original, permanecerá sem ganhar um certo crédito que hoje os ministros buscam. E nós temos estudado nos últimos cultos acerca de que sempre no final da jornada acabam com a minoria, se não sozinho, aqueles que permanecem pela verdade. E a igreja que permanecer com essa mensagem do jeitinho que o profeta mostrou, irmãos, ela sempre será uma igreja pequena em número, mas grande em fé diante de Deus, porque teve fé suficiente para permanecer apenas com o que o mensageiro mostrou. Amém. E nós estamos em busca disso. É verdade. Nós não queremos nada do que está sendo oferecido, acrescentado, modernizado, e é um jeitinho aqui e outro ali. Elas comem da lata de lixo, quando antes comiam de uma boa mesa. Mas se elas estão com fome, elas comem em qualquer lugar. Então eu acho que verdadeiros ministros do Evangelho deveriam estar de pé e deviam dar às pessoas as coisas certas, alimento no devido tempo. E é isso que nós estamos buscando, irmãos. O alimento correto, o alimento no seu devido tempo. Permanecermos apenas com a Bíblia. Aleluia. Para que nós não ficamos neste apuro. Nós mencionamos aqui no começo do parágrafo. É um dia de paz incerta, é um dia e descanso incerto, agitação. Porque aquele, irmãos, que tem uma sede por aquilo que é genuíno, verdade e verdadeiro, ele vai aqui, ele vai ali, ele vai lá, e ele sente que aquilo ali não casou com a sede que está dentro da sua alma. Então ele permanece, você sabe, circulando, buscando, até por isso que eu sempre disse, e ainda direi quando chegar irmãos novos na congregação, quando vem de fora, de outro lugar, eu sempre tenho dito, irmão ou irmã, venha, se assente por 1, 2, 3 cultos, você já vai ter uma noção. Se você encontrar aqui aquilo que você sente que a tua alma sentiu segurança, então você permaneça aqui conosco. Agora, se você não sentiu que alimentou a tua alma, o que você obtiver aqui em alguns poucos cultos, nós continuaremos a mesma pessoa para você e você será o mesmo para nós. Amém. Porque é assim, irmãos, se a pessoa vem e ela prova do que nós temos aqui, e ela não sentiu isso que satisfaz o que está no seu interior, então significa que não temos o mesmo Espírito. E se ela veio e sentiu que é isso mesmo, então significa que a mesma sede que está dentro dela é a que esteve dentro de nós e está sendo saciada. Amém. Amém. Isto independente de quão moderno ou quão simples seja o culto. Porque tem pessoas que a sede que está dentro dela mesmo é pela coisa moderna. Os irmãos pensam que não tem sede para todo tipo de bebida, vamos dizer assim? Tem, irmãos, tem. Tem pessoas que vêm aqui e dizem, não tem aqueles hinos agitados, essa congregação não se alvoroça, não tem aqueles hinos agitados, nós não temos um monte de instrumento aí que distorce aquela coisa toda, quer dizer, essa música não suscita emoção. Estamos em busca de emoção. Amém. Mas nós estamos em busca, irmãos, de algo que às vezes você está aí, quietinho, ouvindo, e parece que esse irmão entrou e do jeito que entrou saiu. Mas não, a questão é que é algo que goteja lá no nosso interior. Aleluia. Glória a Deus. E você vai observando, e aquilo vai descendo, gota por gota, e aquilo vai saciando a sede da tua alma. Aleluia. Então é isso que nós queremos, irmãos. Nós estamos
Nós estamos, eu creio puramente, irmãos, como aquela lavoura que está dessa cor aqui, não está mais verdinho. O trigo, eu falei aqui outro dia, quando ele está amarelinho, então ele já está em fase de maturidade, não tem mais como crescer. E daqui, irmãos, quando ele chega na fase da maturidade, ele não fica mais em pezinho, batendo palma, aquela lavoura. Ele vai fazer isso aqui, ó, porque ele está pesado por causa da semente que está dentro dele. Mas ele está aí esperando o quê? Apenas o ceifeiro vir e buscá-lo e levar ao celeiro. E nós estamos dessa forma, irmãos. Nós não estamos mais vivendo um tempo que precisamos que suscite uma emoção na carne, que nos agitamos e nos alvoroçamos e assim por diante. Nós bem sabemos em quem temos crido e estamos seguros nisso. Aleluia. No parágrafo 71 da mensagem, o caminho de Deus feito para nós, o profeta ia dizendo: meu tempo acabou, ó que coisa, eu sinto que eu estou apenas entrando nisso, coloco minha mão nos bolsos e de minhas calças e pregando como um velho pregador rústico, porque eu amo isto. Rapaz, gosto de tomar sorvete, mas você tem que tomar, tem que comer bacon e feijão para não ficar com fome logo. Vocês entenderam, irmãos? Vamos fazer uma aplicação rápida nisso. Ele disse: eu gosto de tomar sorvete. Irmãos, quem não gosta de uma boa sobremesa? Mas você come aquilo ali e logo você estará com fome, aquilo não te sustenta. Aí onde ele disse: eu gosto de tomar sorvete, mas você tem que comer bacon e feijão para não ficar com fome logo. É bom, irmãos, nós ter um momento de, vamos dizer assim, de alegria e assim por diante e tudo mais, e de uma palavra que encoraja e que te mantém avivado. Você entende na força de expressão, porque a mensagem de ensinamento e correção também aviva a alma. Amém. Mas chega essa hora que isto que é um bacon com feijão que sustenta. Aleluia. A mensagem que coloca a mulher no lugar que ela deve estar biblicamente, coloca o homem no lugar que ele deve estar biblicamente, a igreja dentro da ordem da mensagem da hora. Glória a Deus. Algo para nos alimentar, para acodimentar você. É disto que precisamos. Vocês não creem nisso? A congregação responde amém? Amém. Aleluia. Verdadeiramente. Acabou o tempo, né, irmãos? Não tem como ir, e eu sou sistemático. Ó, deu a hora, tem que dar, né? Tem que parar, melhor dizendo. Então, irmãos, é isso. A igreja não pode viver de sobremesa. A igreja e cada cristão depende de alimento sólido. De nós olhar para estas escrituras sagradas, para esta mensagem do mensageiro de Deus para esse tempo, e nós poder permanecer com toda ela. Nós não precisamos, sinceramente, irmãos, nós estamos em poucos nessa congregação, mas nós não precisamos de fazer nenhuma manobra para trazer mais gente. Aleluia. Se eu estiver aqui ainda com 5 irmãos, eu sei que esses 5 estarão verdadeiramente parados pela palavra de Deus. Aleluia. E nós temos confiança de continuar dessa forma. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Hoje eu vou ler Hebreus 4:14. Pastor Rony, o senhor nos ajuda aqui, como sempre fazemos. Um ajudante me deixou, mas um está aqui, pelo menos, não sempre, mas sempre que pode, né? Amém. Enquanto nós lemos aqui, o pastor Rony se aproxima. São João, quero dizer Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, verso 14.
Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Amém. Vamos orar, cada um sinta-se na liberdade, se não pode estar ajoelhado, pode estar assentado, fique assentado, em pé, como desejar. Oramos. Bondoso Deus, Pai Celestial, Aleluia. aleluia, uma vez mais Glória. grato, Senhor, Deus, na Tua graça termos alcançado, nos dando o privilégio de contemplarmos a luz do dia, Deus misericordioso. quando pela manhã nossos olhos contemplaram a luz do sol, trazendo novamente luz nos dias de escuridão, provando que a luz sempre permanece para sempre. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelo Senhor ter nos ajudado a vencer uma vez mais cada vitupério, cada tentação, cada problema, cada situação que se levanta no decorrer do dia. Mas quando chega o final da tarde, nós sempre podemos dizer: Rebeneze, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado. Nós reconhecemos que é um Deus ao nosso lado, que nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece nessa caminhada, que nos prova que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus do nosso lado, um companheiro, um verdadeiro amigo, fiel, nesses dias de infidelidade. Mas o Senhor nos torna fiéis em Tua palavra, Senhor. Quando nós olhamos, Senhor, chegamos até aqui nesse tabernáculo para cultuar o Teu santo nome, e vemos esses papais, essas mamães, vemos, Senhor, essas vovós, esse vovô, mesmo com a sua canseira, a sua idade avançada, Senhor, para glorificar. mas com a sua fidelidade permanece na Tua presença. Quando, Senhor, seus netinhos perguntam quais são os mandamentos, quais são, vovó, os estatutos, ela pode dizer: permanecer na verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade, Senhor. É permanecer, Senhor, naquilo em que fomos ensinados, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É nisso que nós estamos firmados, é na Tua palavra, meu Deus, no Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos purifica de toda iniquidade, de todo mal, de todo pecado. Não há condenação de nenhum daqueles que tem, Senhor, aceitado esse sacrifício. Como disse o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui nós estamos, Senhor, aqui nós estamos mediante a Tua palavra, ensinando para nossas crianças o temor do Senhor, o caminho da verdade. Ó Deus eterno, tudo que nós podemos fazer, ó Pai, não somente a ler, a escrever, mandar para a escola, tudo isso está bom, mas o importante é a salvação da sua alma, é saber onde eles estão edificados. Não há sabedoria humana que possa alcançar, guardar e proteger. Não há nação, não há
Pai eterno, o Senhor dá ordem ao nosso respeito, aos teus anjos, que nos guarda de todo mal, que não permite nós tropeçarmos em nenhuma pedra e nem permanecermos caídos, porque o Senhor é o Deus que nos levanta, e nós não estamos olhando para um Deus fraco, mas um Deus poderoso, um Deus que sustenta, um Deus que transforma desde o princípio e agora ainda continua transformando vida, mudando os lares, salvando o homem perdido, curando o homem enfermo, transformando, Senhor, vida. Esse é o Deus que servimos, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus que permanece, ó Deus maravilhoso. E mediante a isso, Senhor, é que nós estamos com a nossa face prostrada a esse altar de adoração. Em nenhum lugar podemos adorar, Senhor, a não ser no lugar que o Senhor escolheu. E neste lugar nós estamos firmados, nesse filho amado em que o Senhor compraz botar o teu nome, Senhor. Ó Deus, não é uma escolha do homem, mas uma escolha divina. Por isso nós sentimos descanso e gozo na nossa alma. Fica conosco na nossa caminhada, fica conosco nos sustentando, para que nós não venhamos a cair, mas que nós possamos permanecer. Que esse Pai permaneça firme, trazendo seus filhos para a fonte, da fonte do sustento, que é na oração. Quando nós rendemos, Senhor, todas as nossas debilidades, as nossas necessidades, nós não contamos ao homem, nós contamos ao Deus da nossa salvação. As pessoas não conseguem nos entender, mas Tu é o Deus, o sumo sacerdote, que conhece todas as coisas, antes mesmo de nós pedirmos ou pensarmos. Já há um Deus tratando conosco, até mesmo quando estamos deitados, há um Deus que está nos abençoando. Oh Deus, oh Deus, oh Deus maravilhoso. Que segurança para o meu irmão, que segurança para mim. Aqui está a nossa vitória, é fazer a vontade daqueles que nos alistou para a guerra, que nos chamou uma santa vocação. Nós fomos eleitos desde a fundação do mundo e predestinados para Te servir e Te adorar. Fica com meus irmãos, fica comigo, aonde quer que nós andarmos, que permanecemos dócil, com a natureza do cordeiro, com essa unção vivificadora em nossa vida, com esse caráter de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, como dizia para Elias: lá vai o verdadeiro homem de Deus, lá vai uma verdadeira mulher de Deus. Oh, Pai eterno, que privilégio, que privilégio, que privilégio. Hoje, Senhor, o mundo está distorce, mas nós olhamos para isso, nós olhamos para o alvo que é Jesus, nós olhamos para aquele que conserva a nossa vida pura, afastada de toda iniquidade. Nós permanecemos no nosso posto de dever, como os filhos e filhas de Deus. Um pouco mais o Senhor prometeu, e o mundo não me verá. Isso não é para o mundo, isso é para o Filho, aqueles que o Senhor predestinou. Pai Santo, continua ajudando o Teu povo, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, ajuda a mim, Senhor. Não há ninguém, Pai, que pode abençoar, mas o Senhor é o Deus que abençoa. Nós não podemos abençoar a vida, mas o Senhor abençoa a vida de cada um que Te busca. O Senhor prometeu: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E ninguém que vem na Tua presença voltou de mão vazia. É a prova que aqui há um testemunho verdadeiro, há um caminho verdadeiro, uma palavra, semente verdadeira, genuína,
alcançado, Sim, agraciado, no nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quão bom, Senhor, quão maravilhoso é estar aqui, Pai amado. Deus de Sentir a unção da Tua visitação em nossas que maravilha, vidas. Senhor. Que maravilha. Esta unção, Pai, que traz esse companheirismo entre os irmãos. Aleluia. Esse companheirismo que temos uns com os outros em Cristo Jesus. Sim. E juntos, Senhor, verdadeiramente somos mais fortes. Quando unimos a nossa fé, quando nos reunimos em torno da Tua palavra, É verdade. quando reunimos em uma só fé, em um só amor, submissos à Tua palavra, crendo nela como ela é, o resultado é esta atmosfera celestial, esta unção, esta atmosfera e unção consoladora, ó Pai, que traz o renovo, o regozijo da alma. Oh, Deus de misericórdia. Nós não precisamos nada inovador para ter esse regozijo, apenas a Tua presença, a unção do Teu Espírito Santo, aprovando a nossa fé na palavra, a nossa vida vivida na Tua palavra, ó Pai. Abençoa, ó Pai, continua abençoando a cada um, dando renovo, refrigério que cada um necessita, ó Pai. Conceda graça, ó Pai. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor continue acrescentando o número de irmãos a essa congregação, ó Pai. Foi o conselho do profeta, ele disse que nós não acrescentamos ninguém na congregação, mas o Senhor é o único que pode acrescentar o número de irmãos a esta congregação. Aleluia. Quando o homem trabalha para acrescentar, o homem começa com suas manobras e a coisa não sai como a Tua palavra ensina para se fazer. Obrigado. Mas quando o Senhor acrescenta, o Senhor traz aqueles que têm a fé pura, genuína na palavra e que se alimentam apenas da Tua palavra, Pai amado. Isso é verdade, Senhor. Continua dando força para esses meus irmãos e irmãs lutarem e vencerem, ó Pai. Nós lembramos do irmão Antônio Marcos, que teve problema na coluna, ó Deus. Que o Senhor restaure a saúde do nosso irmão e que ele possa estar bem para estar conosco no próximo culto, ó Deus. Que o Senhor visite a cada enfermo nesta hora, necessitado, ó Pai. Cada um que está aí oprimido, necessitando de ânimo, de renovo. Que o Senhor visite a cada um, ó Pai amado. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Continua sendo com cada um de nós, com o pastor Rony, dando a Tua direção à vida dele, ó Pai, o ministério, dando a ele a decisão correta e precisa, ó Deus, fortalecendo, ó Pai, mostrando o caminho, ó Deus, em todas as decisões, Pai amado. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós encomendamos o restante desta semana a Ti. Que o Senhor guie e guarde os nossos passos. Que o Senhor prospere o trabalho, os negócios de cada um. Que o Senhor prospere a nossa vida no lar, com a família, o nosso trabalho e tudo que vamos fazer, ó Pai, que seja mediante a Tua direção. Prospera, Senhor, aqueles que sustentam esta causa com seus dízimos e ofertas, ó Pai. Que o Senhor os prospere, os abençoe abundantemente a cada dia, Pai amado. E que o Senhor nos conceda a graça de viver, ó Pai, puramente para Ti a cada dia. E se o tempo nos pertencer, voltar aqui no culto de domingo, ó Pai, com as nossas vidas consagradas, trazendo, ó Pai, sendo participante de trazer uma boa atmosfera para a reunião. Sim, Jesus. E que a cada culto que ainda nós tivermos aqui, ó Pai, que nós possamos gerar uma atmosfera de cura, de libertação, de salvação, de renovo, ó Pai, para aqueles que o Senhor traz a participar de cada culto. Tudo está em Tuas mãos, ó Pai bendito. Uma vez mais te pedimos, Senhor, livra-nos dos males dessa noite.
e guarda-nos para a hora da tua aparição, porque somente tu, Senhor, é a força das nossas vidas. Aleluia. Amado Senhor, obrigado, Pai. Minhas palavras são poucas, falta expressão para manifestar a gratidão a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor sempre faz as coisas de uma maneira em que nós não compreendemos e não damos conta de explicar, mas sentimos, ó Pai, a Tua graça. Obrigado. Aleluia, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Só o Senhor entende a minha gratidão. Só o Senhor entende a minha gratidão. Obrigado por essa luz. Oh, Pai bendito, obrigado, Senhor. Oh, Deus Oh, maravilhoso. Santo Deus. Sentir a sua presença. Oh, Santo Deus de misericórdia. Sentir a sua presença maravilhosa. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Apenas agradeça, irmão. Apenas agradeça. Agradeça a Ele. Oh, Deus de misericórdia. Você tem chegado aqui nesta noite para ser abençoado. Não por quem pregou, pelo vaso que pregou. Não, mas pelo Senhor. Para ser participante dessa atmosfera abençoada. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde que não faltou para estarmos aqui nesta noite, pela fé que o Senhor tem dado suficiente para vencer as barreiras, Aleluia. por esta porta ainda estar aberta, Sim. pelo tempo ainda estar à mão e termos a oportunidade, Senhor, por nós ter tido a graça de nos achegarmos com confiança no Teu trono de graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno, ou enquanto o tempo é oportuno. Em tudo Te louvamos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A nossa canseira do dia de trabalho, ela começa a desaparecer e nós sentimos apenas uma doce atmosfera. Irmãos, me perdoe, eu vou passar mais uns minutinhos só, passamos 5 já. Não, está dentro do horário, achei que era 15 para as 9 ali. Falta 20 ainda, né? 19. Vamos cantar apenas um hino para encerrarmos? Vamos cantar aquele hino que está colado lá no finalzinho do inário. Meus pecados levou. Você sente que seus pecados têm sido perdoados, então os seus pecados Ele levou. Amém. Oh, glória. Graças a Deus. Ouviu que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno Ele viu como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime
sou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar minha vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Aleluia! Graças a Deus, amém? Fomos abençoados, amém? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e irmãs. Se Deus quiser e o tempo nos pertencer, domingo estaremos aqui para mais um culto abençoado. Amém. Deus o recompense, pastor Rony. Foi muito bom ter o irmão Ricardo e a irmã Raquel. A Rabinha se comportou, a moça linda mesmo. Bonita. Deus abençoe. Amém.